Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você que está em casa, nossa missa é transmitida, todas as suas intenções, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha, paróquia mais bonita do Brasil. Evangelho de Mateus 13, 44, 46, 3 versículos só, né? Mas tem muita verdade aqui. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no nosso coração. Disse Jesus à multidão, ele está falando com a multidão, também já expliquei, onde Jesus vai, a multidão vai atrás, porque quer escutar, quer ser curada, quer que ele expulse o demônio, quer que ele perdoe os pecados. E Jesus ensinava muita coisa à multidão, né? O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Está falando de parábola. Parábola é um dizer, uma história que ele conta, usa o vocabulário da época, tesouro, peixe, semente, mas dá um sentido religioso. Sempre tem um sentido religioso a parábola. O reino dos céus, então ele fala do reino dos céus, não é do reino da terra. Infelizmente muitos de nós buscamos só o reino da terra, né? O ter, poder, prazer, foram as 3 tentações que nosso Senhor venceu. Aqui é o reino dos céus, é diferente do reino da terra. O reino da terra a gente procura se enriquecer, pensa só em si, por isso que muitos casamentos hoje não duram mais, porque ninguém pensa em fazer sacrifício, ninguém pensa em renunciar. O verdadeiro matrimônio é quando o marido se renuncia em prol da esposa e dos filhos, a esposa a mesma coisa, em prol do marido e dos filhos, e os filhos também, obedecendo aos pais. Esse é o casamento cristão. Quase não existe mais, quase desapareceu da face da terra, porque casa querendo tudo para si. Casado quer ter a vida de solteiro, pois no caso não, tá? Porque casamento é um sacramento e você vai responder diante do nosso Senhor. Então é reino do céu, não é reino da terra. Que a gente aprenda a buscar o reino dos céus. Como é que eu busco o reino dos céus? Também eu falo sempre: oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Faça isso que você encontra o reino dos céus. E ele diz que é como um tesouro escondido no campo. Pensa aí um tesouro. Tesouro, a gente pensa logo num baú, né? Cheio de ouro, né? É a ideia que vem na gente. Pois é, pensa num tesouro aí escondido no campo. Vamos supor que você está andando aqui por trás, vai lá na praia, não sei o que, e encontra um morro aí que nunca ninguém lá, Sabiaguaba, tem aqueles morros lá, né? Passa sempre por lá. Aí de repente você topa com um baú. Aí você cava cheio de tesouro. Que mal pergunte, o que você faz? Sai correndo para dizer para todo mundo, é? Você quer para quem? Para você, né? Ele o encontra e mantém escondido. Mesma coisa, ele está contando essa história, né? Se alguém encontrar um baú cheio de ouro aí, não vai sair espalhando, né? Vai botar areia por cima, bota uma plantinha lá para saber onde é, aí depois vem de noite, né? Pegar o tesouro, né? O homem o encontra e mantém escondido. Depois, cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo, né? Você não vai poder comprar porque na Sabiaguaba o terreno é da prefeitura, né, do governo, né? Mas ele está ensinando que esse tesouro é o reino de Deus.
e que a gente tem que vender tudo que tem e comprar aquele campo para ter. Então, esqueça tudo, esqueça você, coloque Deus no centro. Como? Oração, confissão, adoração, missa, jejum, caridade. Faça isso, irmão. Em vez de estar pensando só no reino da terra, pense na oração, na confissão, na adoração, no jejum. Pense nisso. Amanheça pensando nisso. Nossa comunidade tem uns 7 passos. Pois amanheça pensando nos 7 passos. Garanto que você vai encontrar o reino de Deus. Mas se não fizer, aí não encontra não. Depois ele faz outra comparação. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas, né? Alguém que compra pérola e ele encontra uma pérola de muito valor. O que ele faz? Vende tudo que tem para comprar a pérola, porque a pérola vale mais do que ele tem. Então o reino dos céus tem mais valor do que qualquer coisa na terra, mas nós continuamos apegados às coisas da terra. Nós somos como porquinhos, né? Na lama. Nosso Senhor quer dar muita coisa, a gente fica na lama, pensando em coisa pequena. Nosso Senhor quer nos dar a fé, a caridade, a esperança, o reino de Deus, a ressurreição. O maior dom é a ressurreição, e a gente fica pensando nas coisas pequenas do dia a dia, né? Certamente tem que trabalhar, mas não pode se agitar, nem se preocupar. Tem que ser como Maria. Tem que ser como as duas, né? Porque você tem que fazer alguma coisa, não pode ficar sem fazer nada, né? Mas tem que confiar como Maria, tem que escutar a palavra como Maria. Ela escolheu a melhor parte, não será tirada. Aí tem o Jeremias. Jeremias é um profeta que mais reclama. Ele reclama muito. De quem? De Deus até. Aqui eu tenho uma reclamação. Acho muito bonito, né? Jeremias 15, 10, 16 a 21. Ai de mim, minha mãe, está se queixando do dia que nasceu. Às vezes acontece com a gente. Para que eu nasci, né? Mesma coisa. Que me geraste um homem de controvérsia. Por que é que ele está se queixando? Porque Deus mandou ele anunciar a destruição da cidade. Imagina se eu sair por aqui com a caixa de som nos ombros, o microfone gritando que Fortaleza vai ser destruída. Dia seguinte, Dom José manda me internar, não é não? É ou não é? É. E deu logo uma injeção grande para ele dormir aí um mês todinho, para não aperrear mais ninguém. Mas esse homem fez isso. O Jeremias saía pela cidade dizendo: essa cidade vai ser destruída. Era o ano 586. Ia para o rei, dizia isso para o rei. Ia para todo canto e contava esse negócio. Contava não, falava: essa cidade vai ser destruída, porque vocês são um bando de pecador. Botaram ele dentro de um poço, para ele não falar mais. Um poço mesmo, profundo. O rei tinha medo dele e mandava dar um pedaço de pão todo dia. Ele não morreu só por isso. Mas o testemunho dele, a pregação dele era uma só: a cidade vai ser destruída. Chegou o ano 586, o exército da Babilônia entrou lá e destruiu a cidade. E aí? Matou os filhos do rei na presença do rei, depois vazou, 2 olhos do rei, vazou, cegou o rei e levou para o exílio. Então, o que é que não pode fazer hoje uma cidade pecadora como essa, mais do que Jerusalém? Ele se tornou então um homem de controvérsia, um homem de discórdia com toda a gente. Por quê? Porque ele falava isso. Ninguém quer escutar. Mas ele é um profeta verdadeiro. Por quê? Porque aconteceu. Falso profeta que fica falando besteira todo dia na internet, metendo medo no povo, e não acontece nada. Falsa profecia, falso profeta. O verdadeiro profeta não é o que adivinha um futuro, não. Isso aí é a mãe de Ná. Não sei nem se a mulher já morreu. Ela que gosta de adivinhar o futuro, né? Profecia não é isso não. O profeta, ele vê o presente aos olhos da palavra de Deus. Ele está vendo que a cidade está pecando de acordo com a palavra de Deus. Aí ele fala: ou vocês se convertem ou vai ter castigo. Por quê? Porque na Bíblia é assim. Cada vez que o povo não se converteu, houve castigo. Que não é castigo na verdade, é juízo, é justiça. Deus vai julgar. Tá? Então ele começou a anunciar tudo isso e se tornou controvérsia e discórdia. Mas ele não tinha pecado. Não emprestei com usura, nem ninguém me emprestou. Contudo, todos me amaldiçoam. Ele era amaldiçoado pelo povo.
porque anunciou a destruição da cidade e foi destruída. Esse é o verdadeiro profeta. Quando encontrei tuas palavras, alimentei-me. Olha que coisa bonita, né? Ele se alimentava da palavra de Deus. Tem um santo aí, uma santa, que ela passou a vida toda só se alimentando com a hóstia consagrada. Agora não tem o nome dela. Está na internet, tem coisa boa na internet também, né? Só se alimentava com a hóstia, pequenininha, uma hóstia por dia. Não comia mais nada. Ele se alimentava com a palavra de Deus. Quando encontrei tuas palavras, me alimentei. Por que você não faz a mesma coisa? Eu também. Eu leio a palavra todo dia. Estou lendo, né? Já li a Bíblia 13 vezes, todinha. Já li a parte do hebraico, do grego, do aramaico. O que está lá eu li. Se alimentar da palavra de Deus, não é só escutar não. Chega em casa, leia. Leia, tem que ler. Elas se tornaram para mim uma delícia e alegria no coração e do coração. A palavra de Deus é delícia. A gente se deleita com a palavra de Deus. Se alegra. Acontece essa história, eu vou contar de novo. Quando eu fui recém-ordenado, lá no Conjunto Fortaleza, eu sempre senti e sinto uma alegria muito grande na missa. Para mim a missa é a coisa mais importante. Então, depois da missa, um jovem veio falar comigo na sacristia. Não sei mais quem é esse jovem. 20 anos, faz 20 anos. Padre, eu quero ser padre como o senhor. Eu disse, muito bem, mas por que é? Porque o senhor é tão alegre na missa, passa uma alegria tão grande, né, que deve ser uma coisa muito boa. Eu sinto essa alegria, né, pela Eucaristia, né? Às vezes dou carão, né, mas eu sinto muita alegria pela missa, né, que é o mais importante. Minha devoção é Maria e a missa e a Eucaristia. O modo como invocar teu nome sobre mim, Senhor dos Exércitos, né? Então, ele se alimenta da palavra de Deus, que é a alegria do coração. O modo como ele invoca o nome do Senhor é o Senhor, é o próprio Senhor. Quando eu digo Deus, Deus está presente. Quando eu digo Jesus, Jesus está presente. Quando eu digo Espírito Santo, ele está presente. Mas a gente não presta atenção, né, no que diz muitas vezes. Se esquece, entra em depressão, aí peca. Por que eu peco tanto? Porque não acredito ainda. É simples. Certamente tem a carne, tem um mundo que atrai, tem um pecado, tem para todo mundo e não vai ser tirado não. Deus não vai tirar a tentação. No Pai Nosso não é para tirar a tentação, é para livrar de cair, né? Não deixar cair em tentação, não nos deixeis cair na tentação. A tentação não vai ser tirada. E quanto mais você peca, mais Satanás vê qual é a sua fraqueza. E ele vai tentar onde? Aí mesmo, na sua fraqueza. Ele não vai tentar na sua fortaleza. Tem a última formação nossa, eu estou falando sobre isso. E já preparei a nova formação, sai segunda-feira, se Deus quiser. Então, como é o nosso modo de invocar o nome de Deus? Como é que eu invoco? Só com a palavra ou eu vivo realmente? Ele chama Senhor Deus dos Exércitos, porque antigamente Deus era o Deus da guerra, guerra mesmo. Eles guerreavam um povo contra outro. E eles diziam que o povo que ganhava a guerra, o Deus daquele povo é que é o Deus verdadeiro. E exército celeste também significa as estrelas, o sol, a lua, tudo. E quando Israel perdeu a guerra, eles diziam que o Deus verdadeiro era o Deus do povo que ganhou a guerra. E quando perdia a guerra, então Deus não era verdadeiro. Eles entraram em crise e foram para o exílio. Depois escreveram o Gênesis. A primeira mensagem do Gênesis é essa aqui, que também pouca gente conhece, né? Existe um Deus. Isso é para sair da crise que eles estavam, porque o Deus verdadeiro é o que vence a guerra. Eles perderam a guerra, então o Deus dele não é verdadeiro. Aí escreveram o Gênesis para dizer o quê? O meu Deus criou o céu, a terra, as estrelas e os deuses de vocês, porque eles adoravam o sol, essas coisas. Portanto, o meu Deus é superior a vocês. Criou vocês e criou o Deus de vocês, que não existem, na verdade. Tá? Então ali ele passou da crise para a fé. Aí poderia estar no exílio, porque Deus criou tudo. Criou até as estrelas que eles adoram, né? Então Deus deles é superior a tudo. Não costumo frequentar a roda dos folgazões e gabo-me disso. Ele não ia para as festas, né? Fiquei a sós, sob o influxo da tua presença. Ficou só com Deus. Eu adoro ficar só com Deus, eu adoro rezar só. Por isso, normalmente eu estou só no carro. Não gosto de ter ninguém comigo, não, que eu estou rezando, né? É o que eu mais gosto, é rezar só. Pudesse passar o dia todinho só rezando.
Fiquei a sós sob o influxo de tua presença e cheio de indignação. Ele ficou cheio de indignação porque ele ficou com raiva disso tudo, né? Mas Deus tinha dito a ele: eu não vou te dar o céu na terra não, anuncia, tu vai ser perseguido, mas eu vou estar contigo. E cada vez que a gente anuncia a verdade, a gente é perseguido, fora da igreja e dentro da igreja. É só fazer como Jeremias, continue, você vai ter a recompensa de Deus. Fiquei a sós, mas ele não está só, está com Deus. Porque se tornou eterna a minha dor. Ele sentiu uma dor eterna, porque era desprezado, menosprezado, era combatido pela gente que não queria escutar a verdade. Porque não sara minha chaga maligna, chama de chaga maligna, né? Sofreu muito com essa perseguição, né? É só não ligar, continue falando, acabou. Quer escutar? Quer, não quer? Paciência, continue falando. Para mim te tornaste como miragem de um regato, quer dizer, é uma miragem só, não tem água, como visão de águas ilusórias. Aqui é uma queixa que ele está fazendo a Deus, né? Aí o Senhor respondeu: ainda assim, isto diz-me o Senhor, se te converteres, quer dizer, ele não era convertido ainda, porque começou a reclamar demais, não tinha fé. Quando começa a reclamar, não tem fé. Se tu te converteres, eu converterei teu coração. Essa frase é magnífica. Significa que a conversão, Deus quer que a gente faça o nosso esforço primeiro. Se você começar a viver uma vida de conversão, Deus te converte. Mas se você não dá o primeiro passo, você vai morrer no pecado. É que muita gente tem a ideia, a conotação errada das coisas espirituais. Você quer se converter? Comece. Dê o passo. Aí Deus vai lhe ajudando. Se não der o passo, pode rezar a eternidade todinha, se converte não. Então comece. Certamente a oração é o primeiro passo também, né? A oração ajuda muito. Se te converteres, eu converterei teu coração, para te sustentares em minha presença. Se não for assim, irmão, você não vai ser sustentado na presença de Deus não, viu? Está se enganando, sendo ilusório. É pura ilusão sua religião. Ficar só pedindo, não fazendo esforço para se converter, não adianta não. Tá certo? É só ler o Jeremias. Aí peça para entender também, porque ler com o coração duro fechado, como muitos fazem, não entra nada, né? Se souberes separar o precioso do vil, falarás por minha boca. Que a gente aprenda a ter discernimento e julgamento. Discernimento é muito bom. Saber o que é bom, saber o que é mal. Nem tudo é bom, nem tudo é bom. Nem todas as pessoas são boas. A imagem e semelhança de Deus mas se decide viver no pecado, viva. Mas é bom estar de olho aberto. Eu sempre estou de olho aberto, pedindo a Deus discernimento. Quando as pessoas chegam na igreja, às vezes quer fazer isso, fazer aquilo, servir, eu estou olhando. Eu estou rezando. Se souberes separar o precioso do vil, falarás por minha boca. Só quando ele conseguir entender quem é de Deus, quem não é, Deus vai falar por ele. Olha que intimidade dele com Deus e ele com Deus, de Deus com ele e ele com Deus. Os outros voltarão para ti. Não é que ele vai se converter, o voltar é se converter. Não é que ele vai se converter ao mundo, é o mundo e aquelas pessoas daquela época que vão se converter e vão vir a ele, a Jeremias. E tu não voltarás para eles. Conversão é voltar. Se você está numa direção errada, pare e volte. Foi o que o filho pródigo fez. Então Deus está dizendo: se tu te converteres, aprenderes a separar o precioso, o mal do bom, eu falarei por ti, e eles voltarão para ti. Eles vão se converter àquilo que tu disseres. Não é se converter a Jeremias, se converter àquilo que ele está anunciando. E tu não voltarás para eles. Nunca voltar para quem está no mundo, tá? E aprender a discernir as coisas. No mosteiro que eu fiquei 6 anos, são 6 anos até tu fazer um voto, o voto solene. 6 anos para ver se você realmente vai ter vocação. Mesma coisa na igreja, quando eu entro eu estou olhando. Não pensa que eu estou entregando abertamente, que eu não entrego não. E aí a gente vai caminhando, né? E o padre reclamando, né? Mas é bom a reclamação, porque eles vão crescendo, né? Só fica mesmo
Se tiver fé, se não tiver, não fica. Em favor deste povo farei de ti uma muralha de bronze fortificada. Tu vais ser uma muralha, uma pedra forte e firme. Não ter medo de anunciar a palavra, não tenha medo, denuncie o que é falta de vergonha, que tem muita hoje também, que vocês estão cansados de saber que eu falo aqui toda missa. Combaterão contra ti, mas não prevalecerão, não nos vencerão, eles. Quem é esse povo? Esse político que promete coisa e não faz nada. 7 anos que eu estou aqui nessa paróquia, não tem nada. E ainda tem gente que não tem um mínimo de inteligência que diz que o padre não pode falar isso na igreja. Porra, eu falo, pronto, se está achando ruim, a porta da igreja está aberta para entrar e para sair. Mas não vou deixar de falar. Acabou. Quem é sem vergonha, é sem vergonha. Morreu. Não tem saneamento básico aqui, não tem nada que eles deveriam ter feito e não fizeram. Certo? E isso para eles. Não tem esgoto, não tem uma faculdade aqui que deveria ter, não tem um UPA que não tem. Por quê? Porque roubaram. Desses 7 anos que eu estou aqui, os políticos roubaram, não fizeram nada, roubaram. Pronto. Quer processar? Processa. E dentro da igreja também. É o divórcio que eles aceitam. Esses políticos aí, tudinho. Divórcio, aborto. Esses candidatos aí que estão pretendendo ser eleito, tem um que é a favor do aborto. É bom ver qual é. Eu não posso citar o nome dele, mas quem você pega o Google aí que você aprende quem é. Tem um que é a favor do aborto e união civil de pessoas do mesmo sexo. Pode votar? Não. Se você votar nele, sabendo que ele é a favor do aborto, você está concorrendo para o aborto. Então você não pode comungar também não. Eutanásia, né? Destruição de natureza, legalização da droga, é isso que eles estão fazendo. Jeremias falou exatamente isso também contra eles. Não esses problemas que não tinham na época, outros problemas. Combaterão contra ti, mas não prevalecerão. Então, eu fico tranquilo, estou com a palavra de Deus, não vão prevalecer. Porque eu estou contigo para te salvar e te defender, diz o Senhor. Então, a nossa esperança, também na minha, né, é Deus. Estou aqui para anunciar Deus e anuncio. Tá? Estou aqui para falar o que Deus quer e falo. Eu te libertarei das mãos dos perversos e te salvarei dos prepotentes. Né? Pois então é isso, faça a mesma coisa, anuncie a verdade. Né? Mas tem gente de igreja que diz que não pode falar isso não. Essa gente não é de igreja. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.